mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não compreendamos num primeiro momento, Deus tem a sua pedagogia, Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua vontade, que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós imaginamos, não é aquilo que está no nosso raciocínio. No raciocínio do povo de Israel, Deus deveria libertar o povo sim, mas por meio de um rei judeu, ou ele mesmo numa intervenção milagrosa. Eles não compreendiam que Deus estava fazendo a libertação por meio de um rei pagão. E às vezes na nossa vida, nós vemos o agir de Deus, nós vemos a ação de Deus em coisas boas, mas se foge do nosso raciocínio, se foge daquilo que nós pensamos, se foge daquilo que nós esperamos, isso vira um problema para cada um de nós. O mistério do Natal também mostra isso. Jesus é o Filho unigênito do Pai, é o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, por que Jesus não nasceu no palácio? Por que Jesus não nasceu rodeado de pessoas importantes? Por que o Pai permitiu que ele tivesse ido para Belém, que ele tivesse sido rejeitado na hospedaria, que ele nascesse numa manjedoura, num curral, num lugar onde os animais se alimentavam? Por que Deus permitiu que a primeira manifestação dele foi feita aos pastores? Porque isso era parte da pedagogia do Pai. Essa era a vontade do Pai. No nosso raciocínio nós poderíamos pensar isso. Ele é Filho de Deus, ele vai se manifestar ao mundo, que se manifeste de forma gloriosa. Mas esse não era o projeto do Pai. Por isso que aquela frase, é uma frase popular, mas tem um fundo de verdade. Aquela frase que diz: mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mas se nós temos o mínimo de confiança em Deus, nós podemos acreditar que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas somos nós quem fazemos, com a nossa teimosia, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa desconfiança em Deus. Mas mesmo nas nossas linhas tortas, mesmo naquilo que nós não entendemos, que nós não compreendemos, Deus pode escrever certo. Deus pode fazer um caminho de recomeço, Deus pode fazer um caminho, uma história de salvação com cada um de nós. Então a primeira leitura de hoje nos ensina isso. Mesmo quando nós não compreendemos, como o povo de Israel não compreendia, mesmo quando nós não entendemos, não entra no nosso raciocínio, Deus tem a sua pedagogia, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios para agir na nossa vida, para agir na humanidade e para agir na história por meio do seu Filho Jesus Cristo.